Olá, turmas! Bem-vindos para a nossa revisão. Aula 4.2, finalizando aí, então, revisando e depois corrigindo as atividades. Vamos para a tela? Aula 4.2, a origem do conhecimento ou racionalismo. Então, abordamos aí sobre essa corrente filosófica muito importante, né, que marca ali a mudança de um período com a filosofia medieval, uma filosofia com base na religião, podemos dizer assim, né? E nós observamos por meio então dessa corrente que Descartes e os outros, né, tiveram como base então o conhecimento já das ideias, né, mundo das ideias de Platão. Então, o racionalismo é uma corrente filosófica que afirma que a razão é a principal, deixa eu pegar minha canetinha aqui, que sempre esqueço, é a principal fonte do conhecimento. Agora sim. Deixa eu ver a cor que eu posso escolher. Tá. É a principal fonte do conhecimento. Para eles, o conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos, e sim da lógica da lógica lógico e racional, ou seja, da matemática, né? Então, filósofos racionalistas lá do período grego, nós temos Platão, que dizia que existe dois mundos das ideias, né? Mundo sensível e o mundo inteligível. Mundo sensível, onde as coisas mudam, envelhecem, morrem, né? Ou seja, que é também visto como a opinião. Opinião, a gente muda de opinião, não é verdade? As coisas mudam, as coisas envelhecem, né? Uma concepção, uma percepção sobre alguma coisa, que é as ideias no mundo sensível, elas mudam. Agora, no mundo inteligível, onde reside as ideias perfeitas, eternas, né? Como, por exemplo, justiça. O conceito de justiça, o que é a justiça, nunca vai mudar, né? Vamos supor. A geometria, as formas geométricas, né? Ali as medidas dos ângulos, por exemplo, do triângulo, vai ser sempre aquela medida, aquela forma, né? Aquela forma geométrica. Então, para ele, este mundo só é acessível através do quê? Do intelecto. Eu sei que ainda há dúvidas sobre isso, estudante, mas caso necessário, vocês podem estar pesquisando outros materiais para entender. Ah, professor, mas mundo sensível, mundo inteligível, não precisa de mais exemplo. Realmente, eu precisaria de mais aulas para falar, mas eu vou estar retomando em outras aulas. Então, para René, que foi considerado o pai, ele é considerado o pai da modernidade ou do racionalismo moderno, ele queria reconstruir todo o conhecimento sobre uma base inabalável, ou seja, dúvida metódica para ele. Então, o conhecimento verdadeiro, ou propriamente a ciência, precisa ter base, né? Métodos ou dúvida metódica. E aqui nós temos outro, como Baruch Spinoza, também temos o Leibniz, né? Não sei se eu trouxe sobre ele aqui, são outros filósofos que tiveram também segmento aí nessa corrente filosófica racionalista, mas com outras dimensões, né? Como, por exemplo, para ele havia, para Spinoza, havia separação entre Deus e a natureza. E eles vão trazendo novos conceitos. Tudo que existe é uma única substância. A razão humana é a ferramenta para entender as leis da natureza e alcançar a liberdade. Correto, né? Então, aí só são implementações da teoria. Então, concluímos aqui a revisão e vamos, então, para a atividade de sala. Muito bem, queridos. Agora, na atividade,
vamos de novo abordar sobre esses conceitos, para tirar aquelas dúvidas que ficaram. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a tela, que eu já trago para vocês a primeira atividade. Questão 1. O que a corrente racionalista defende? Pronto. Vamos de novo trazer aí exemplos, né, características sobre o que é o racionalismo. Essa corrente filosófica que marcou o mundo moderno, né, podemos dizer assim, ou seja, onde ocorreu uma revolução científica, porque o racionalismo trouxe ideias de que para chegar ao conhecimento verdadeiro precisamos ter um método ou a dúvida metódica. Então vamos à alternativa. O racionalismo, a corrente racionalista defende que os sentidos são a única fonte de conhecimento? Não. Que nem a razão e nem o sentido trazem conhecimento? Não, está negando, né? Que a fonte de nosso conhecimento é Deus, assim somente os profetas podem ter acesso e transmitir a verdade? Não. Que somente a razão é capaz de obter um conhecimento verdadeiro e universal sobre a realidade? Sim, segundo os racionalistas, é isso que eles defendem. A letra E também, existe apenas o que pode ser constatado pelos sentidos? Não, pela razão. Pelo sentido, o sentido pode nos enganar. Então, letra D, a alternativa correta, a opção correta. Gabarito e explicação. A corrente filosófica do racionalismo, recebe esse nome devido à importância que a razão tem aos seus defensores, dentro do campo da teoria do conhecimento, que busca responder o que é e como podemos conhecer as coisas. Essa corrente ressalta a razão como algo que especifica o homem e aponta como a única fonte segura de se obter a verdade sobre o mundo. Muitos teóricos dessa corrente defendem que existem princípios universais que são inatos do homem, como, por exemplo, que já estão em sua mente. Né? Nós temos, sim, nascemos com condições biológicas, né? E ao desenvolvermos no nosso crescimento, a nossa mente vai sendo cada vez mais capaz de aprender, né? Logo, a razão seria a porta de acesso ao conhecimento desses princípios. Quanto mais a criança se desenvolve, cresce, ela vai desenvolvendo ali a racionalidade, vai conseguindo aprender coisas mais complexas, né? Nesse sentido, os racionalistas estão corretos, que sim, que é a razão que nos permite ter conhecimento e ter noção, né, das coisas, ter percepções das coisas verdadeiras. O racionalismo, convencionalmente, é caracterizado como sendo o oposto ao empirismo, corrente que defende os sentidos, que os sentidos são a causa das ideias, não havendo, portanto, qualquer ideia inata no homem. Então, há uma briga tanto do racionalismo com o empirismo. Questão 2. A dúvida metódica proposta por Descartes, né, eu pronuncio Descartes, mas pode pronunciar só Descartes, significa duvidar apenas da ciência, duvidar de tudo até encontrar uma certeza, não acreditar em nada? Não, né? Essa aqui, duvidar apenas da ciência? Não, está errado. Não acreditar em nada? Não tem como viver sem acreditar em nada, é só os céticos, né? Aceitar apenas o que os sentidos mostram? Não, os sentidos nos enganam. Apesar que você, ao ver algo, você tem uma racionalidade de que aquilo existe, mas logo Descartes já comprovava, né? já afirmava que penso, logo existo. Então, é a palavra-chave do racionalismo. Acreditar que toda verdade é uma mentira? Não. É claro que nem toda verdade é verdade. Então, a resposta correta é duvidar de tudo, até encontrar uma certeza. Então, o gabarito, vamos ver aqui, letra B, deixa eu ver.
Letra B. René, então, foi um dos importantes nomes do racionalismo moderno, junto com Leibniz e Spinoza. Eles são considerados o pai da filosofia moderna. Descartes demonstra a necessidade de se estabelecer um método a fim de alicerçar o conhecimento em certezas claras e evidentes, derivadas da razão. Muito bem, deixa eu ver se tem mais outra questão. Olhando aqui para a tela, estudante. Então, conseguimos aqui, por meio, né, dessas atividades, revisar aí o racionalismo, certo? Então, racionalismo versus empirismo, diferente do empirismo, né, daquela corrente empirista que nós estudamos, que os filósofos entendem que o conhecimento humano, né, o nosso conhecimento é desenvolvido por meio da experiência. Porém, depois surgiu, né, Immanuel Kant, que diz que ficou no meio ali, né, do racionalismo, do empirismo, porque, segundo Immanuel Kant, não desenvolvemos conhecimento, ou não chegamos a uma verdade só por meio do empirismo ou só por meio do racionalismo. E essas duas correntes, elas trazem aí fundamentações que comprovam que para ser ciência precisa ter o quê? Um método científico, por meio da razão, lógica, matemática. Porém, o empirista, né, também consegue contribuir que aprendemos também, adquirimos conhecimento por meio da experiência e dos sentidos. Já pensou se nós não tivéssemos o órgão para enxergar, né, para ver as coisas, para tocar? Como se eu não enxergo um computador, não tenho noção como ele é ou tocar nele, teria muita dificuldade para ter isso como real, como verdadeiro. Então, tanto o racionalismo quanto o empirismo trazem contribuição para a ciência. Até porque o método científico empirista, quando um pesquisador vai a campo, ele vai com percepções, né? Porque ele só vai adquirir compreensão verdadeira quando ele vai lá em busca da experiência, né? Por meio dos métodos de observação. Olha que o empirismo também se tornou um método científico. Vocês vão aprender isso nas próximas aulas. Voltando para a tela, vamos finalizar aqui mais uma atividade. Deixa eu ver se eu trouxe. A questão 3. O método cartesiano foi importante por quê? O que é o método cartesiano? Descartes, né? Tem origem ali nas teorias de Descartes, o racionalismo. Então, esse método incentivou o pensamento crítico racional? Pensamento racional, pensamento crítico. O criticismo, nós estudamos na aula anterior, aula 3, sobre o criticismo, né? De Immanuel Kant, né? Que foi o quê? O juiz. Pensamento crítico é o juiz do racionalismo e do empirismo. Então, letra B, reforçou o pensamento medieval? Não. Negou o uso da lógica? Não. Defendeu apenas a fé? Também não. Verificou que a verdade não existe? Também não. Então, resposta correta. Incentivou o pensamento crítico e racional. Então, o método cartesiano também contribui aí para o pensamento crítico, reflexivo, né? Para ser ciência, para ser um cientista, por exemplo, precisa ter pensamento crítico, né? Perguntar, questionar, levantar ali uma problematização para racionalmente buscar resolver. Muito bem, vamos ver o que eu ainda tenho aqui para vocês. Eu trouxe aqui, dicas do Enem, certo? Deixa eu ver, eu tenho um tempinho, vamos às dicas do Enem. Focar na função lógica do pensamento de Descartes. O exame cobra a transição do pensamento medieval, baseado na fé, né, na autoridade, na fé, para o pensamento moderno, baseado o quê? Na razão individual. Então, essas são as dicas. Por isso, estudante, eu fiz
alguns mapas. Nas próximas aulas terei mapas mentais, quadros comparativos, né, sobre os períodos cronológicos da filosofia. Vocês precisam ter isso mentalmente, né? Desde dos filósofos clássicos, pré-socrático, socrático, período helenístico, depois medieval, tivemos duas correntes filosóficas, que é a escolástica e a patrística. E aí vem o modernismo, né, o período moderno, com essas diversas correntes, racionalista, empirista, ou seja, e depois ainda o iluminismo, né, com base nessas correntes racionalistas, o iluminismo que também fundamentou ali as suas ideias filosóficas. Então, e nós estamos em que período? Contemporâneo. Também vamos estudar sobre isso. Os pontos que mais aparecem nas provas. A dúvida metódica, que é o quê? O instrumento. Seria o instrumento, o método científico, né? O Enem costuma cobrar a ideia de que a dúvida de Descartes não é a dúvida de quem não sabe nada, mas uma ferramenta de limpeza. Como cai? Questões que comparam a dúvida comum, incerteza, com a dúvida cartesiana. Método científico para chegar à verdade. Palavra-chave: rejeição dos sentidos, empirismo, como fonte segura. Certo? Deixa eu ver se... Acho que finalizei aqui. Não, só mais o último tópico aqui. O racionalismo, então, versus o empirismo. O Enem geralmente coloca Descartes em combate com o filósofo empirista, Locke e Hume, David Hume. Descartes, racionalista, a verdade vem das ideias inatas e da dedução lógica, os sentidos enganam. Empiristas, a mente é uma folha em branca, tábua rasa. E o conhecimento vem das experiências, são os toques para vocês aí estudarem, terem já em mente para o Enem. Aqui o material para vocês estudarem, né? É um texto sobre o racionalismo versus empirismo, que está aí nesse endereço. Acredito que foi para vocês também em PDF. Tudo bem? Olhem aqui para mim. Conseguiram compreender melhor? Vocês viram que eu fiquei na aula toda trazendo aí esses conceitos do racionalismo versus empirismo, alguns filósofos, mas o principal, René Descartes. E aí é importante que vocês consigam assim ter mentalmente, né, esses conceitos. Não está difícil, espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!